Essa com certeza é uma das histórias mais incríveis e conhecidas da Bíblia. Uma embarcação enorme em madeira e que necessitava ser muito resistente para aguentar os intempéries que ela teve que passar. Afinal, qual a madeira utilizada para a produção da Arca de Noé? As especificações bíblicas para o tamanho da arca são bem precisas. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura. E para quem não sabe, o côvado é uma unidade de medida arcaica que se baseia no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Cada uma das civilizações antigas adotava uma medida específica e diferente para representar essa unidade. Ou seja, não é uma medida tão precisa assim. No entanto, podemos ter uma boa ideia do tamanho dessa embarcação, pois um grupo de estudantes da Universidade de Leicester, na Inglaterra, realizou um estudo sobre a Arca de Noé e estabeleceu um padrão, fazendo assim uma média entre o menor valor adotado para essa unidade e o maior valor. Por exemplo, 44,5 centímetros adotado pelos hebreus e 52,3 centímetros adotado pelos egípcios, chegando a 48,2 centímetros de média. E com base nessa medida, a arca teria cerca de 144 metros de comprimento, o equivalente a cerca de um quarteirão e meio, 24 metros de largura, aproximadamente 10 carros lado a lado, e 14 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 5 andares. Curiosamente, as medidas são parecidas com as de um navio de carga atual, e as dimensões ainda correspondem à proporção adotada até os dias de hoje para embarcações desse tipo. O fato de a arca ter essas dimensões é com certeza surpreendente, pois são parâmetros de um navio da atualidade. Isso é o que afirma o Ricardo Pinto, professor de Engenharia Naval da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas e quanto à madeira utilizada para a produção? A Bíblia menciona a madeira de gófer. No entanto, a base etimológica dessa palavra afirma que gófer não significa uma espécie de madeira, e sim uma madeira não identificada, da qual foi construída essa arca, sendo um termo designado na língua hebraica. E aqui eu vou deixar a descrição de alguns itens que eu vou falar, onde você pode encontrar isso na própria Bíblia. O que se sabe é que era a prova d'água, pois era construída com a madeira resinosa e impermeabilizada por dentro e por fora, com alcatrão ou betume, a depender da tradução que você vai encontrar essa Bíblia. Porém, estudiosos encontraram característica para tal construção em espécies que poderiam ser encontradas naquela região, naquele período, como por exemplo o cipreste, que inclusive em algumas traduções substitui o termo gófer, justamente por conta das raízes etimológicas dessas duas palavras. Já alguns especialistas afirmam que uma boa candidata a ser dessa madeira é a acácia e também o pinho. No entanto, sem evidências a respeito da similaridade entre o cipreste existente na região naquela época e o cipreste europeu, a qual nós temos evidências que, apesar de antigas, ainda são consideradas modernas, que são encontradas na Europa, por exemplo. Não sabemos como Noé fixou as madeiras umas às outras, mas a Bíblia menciona forjadores de ferramentas de cobre e ferro, mesmo antes do relato do dilúvio. Seja como for, ainda hoje se usam pinos de madeira, conhecidos como cavilhas, na construção de algumas embarcações de madeira. É justamente o que é utilizado para fixar umas peças às outras. Um grupo de investigadores afirma ter encontrado no Monte Ararat, na Turquia, amostras de madeira que datam de 4.800 anos. E segundo esse grupo, todas as evidências do local e a idade da amostra os levam a crer que a madeira em questão é parte dos restos da Arca de Noé, que foram preservados graças às condições glaciais e do material vulcânico do local, que fica a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. E com base nisso, nós temos 3 possíveis espécies para a construção desse lendário ícone comum tanto no judaísmo quanto no islamismo e também no cristianismo. Então me diz aí, qual dessas versões você conhecia e qual dessas espécies você acredita que é a mais viável, com base nos teus conhecimentos aí de engenharia florestal, de espécies ao redor do mundo? Porque a gente quer entender essa curiosidade, mas é muito difícil que a gente venha a descobrir isso daí. A não ser que os estudos se mostrem reais, a gente tenha uma evolução maior das análises das amostras de madeira que foram encontradas. Existem especialistas que falam que é muito difícil ter relatos de dilúvio, principalmente ocorrendo acima de 3.000 metros acima do nível do mar. Então, com certeza, é uma discussão que é bem difícil de chegar a um ponto comum, então a gente fica realmente no campo das possibilidades. Então, temos aqui o cipreste, temos o pinho e temos a acácia como possíveis madeiras utilizadas. Agora, com base nas propriedades físicas, químicas dessas espécies, na densidade, na resistência, a gente pode entender qual a madeira dessas 3 espécies realmente poderia ser viável. Aí cabe uma outra análise para fazer em um outro vídeo aqui. Deixe seus comentários aí se você já ouviu algo relacionado a isso. Se você já ouviu uma outra espécie que eu acabei não mencionando aqui, comenta aí embaixo que a gente quer saber. É um tema bem interessante, uma curiosidade muito boa
para trazer aqui para os engenheiros florestais aqui do Brasil e do mundo, caso você esteja vendo isso de outro local. Beleza? Eu agradeço por aqui e deixo um questionamento para vocês. Em uma arca de madeira, vocês realmente teriam coragem de colocar um casal de cupim? Comenta aí embaixo também. Por agora é isso, não esquece de verificar a tua inscrição aqui no canal e ativar o sininho das notificações para saber sempre que a gente lançar um vídeo novo por aqui. Beleza? Até a próxima. Valeu!